Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Vocês estão bem? Estão com frio? É um pouquinho só, né? Sentaram com chazinho. Como é bom estarmos mais uma vez na casa do Senhor. Como é bom poder encontrar cada um dos nossos irmãos, podermos estar juntos, nos alegrando no Senhor, podendo também orar. Nós estamos em um período de oração pela nossa região, por todos os problemas que vêm acontecendo. Nós estamos pedindo a Deus que Ele encontre, o Espírito Santo de Deus encontre o coração de cada uma dessas pessoas que maquinam o mal, para que eles também possam experimentar a mesma alegria que nós temos. Amém? E nesse momento, então, nós vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor pela nossa região sim. Vou pedir ao Edson para ele estar orando neste momento. Santo Deus, Pai querido, Pai amado, nesse momento, ó Deus, queremos, como igreja do Senhor, Igreja Batista, em Velas, como temos feito, ó Deus, durante toda a semana, nos períodos propostos, temos orado pela nossa região do Sim, Pai amado, que nos últimos dias, meses, tem sido notícias, ó Deus, tem sido alvo de notícias não tão boas, Pai amado, devido a crimes, devido a morte, devido a esses homens e mulheres que andam, ó Deus, por caminho de trevas, caminho de maldade, caminho de crimes. Grande Deus, tem nos colocado na brecha, colocado nossas vidas, ó Deus, à disposição do Senhor, para clamarmos por essa região 5, ó Deus. E temos pedido ao Senhor, que o Senhor, pela tua misericórdia e graça, crie os ouvidos para nós, para o nosso amor, para os nossos pedidos, ó Deus, em prol das famílias que estão sendo vítimas desses homens maus, dessas mulheres maus que andam, ó Deus, na prática da maldade, maquinando o mal dia após dia. E com isso, famílias, ó Deus, trabalhadores, homens e mulheres que labutam dia após dia para ter o seu sustento, para ter o seu descanso, estão sofrendo a mão desses homens maus, dessa humanidade corrupta, ó Deus, criminosa. Deus, em nome do Senhor Jesus, colocamos primeiramente em suas mãos essas famílias, ó Deus, que estão sendo, ó Deus, perseguidas e bombardeadas, até pelos seus entes queridos, ó Deus, vitimados por essas criminalidades, amado. Em nome de Jesus, que a tua proteção, que a tua misericórdia, que a tua graça, que o teu conforto, que a tua restauração esteja sobre eles, Pai amado. Por favor, em nome do Senhor Jesus, nós sabemos que no meio dessa região do Sim, ainda há muitos homens e mulheres que precisam ser salvos, homens e mulheres que precisam se render aos seus pés, homens e mulheres que precisam obedecer ao Senhor, adolescentes, jovens. Ó Santo Deus, em nome do Senhor Jesus, cubra-os, proteja-os, liberta-os, chama-os das trevas para a tua maravilhosa luz. Mas também nesse momento, ó Deus, queremos botar em suas mãos esses que vivem, ó Deus, na prática da maldade. Em nome do Senhor Jesus, nós como igreja, Senhor, primeira vez nós pedimos ao Senhor que o Senhor derrama a tua misericórdia, trazendo cura, trazendo transformação, trazendo mudança de vida para essas pessoas. Pedindo ao Senhor que o Senhor venha dar a oportunidade a eles se arrepender dos seus maus caminhos e de reconhecer que o Senhor é Deus, ó Deus, e possam abandonar suas práticas errôneas, as suas vidas de mazelas, de crimes, as suas vidas, ó Deus, que andam por caminhos, ó Deus, de trevas, de escuridões, de maquinações do mal. Nós pedimos ao Senhor que essas vidas sejam alcançadas pelo Senhor, Espírito Santo, e que eles venham ser transformados, convertidos pelo Senhor. Mas Deus, também pedimos ao Senhor, Pai amado, que se caso, ó Deus, porventura, esses homens teimosos, ó Deus, ousarem virar as costas para o Senhor,
Que o Senhor, com a tua ira poderosa, ó Deus, também seja derramada sobre eles. E que eles possam entender que o Senhor é um Deus de amor e verdade. É um Deus de verdade, é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Mas que eles possam ver e reconhecer que também o Senhor é um Deus de ira. E é um Deus que traz justiça. E é um Deus que derrama justiça sobre os homens bons e sobre os homens maus. Em nome de Jesus, Pai amado, que esses homens, ó Deus, maquinadores do mal, eles têm duas opções: ou se convertem ou encontram o juízo do Senhor. Como ministro do Evangelho, ó Deus, eu boto eles em suas mãos e apresento todos eles, porque o Senhor conhece quem são. O Senhor conhece aonde eles estão, livres ou presos. O Senhor sabe, ó Deus, aonde eles habitam, aonde eles moram. Então vai de encontro a eles, ó Santo Deus. E que eles venham alcançar a misericórdia do Senhor. E que eles venham, ó Deus, se arrepender dos seus pecados, dos seus crimes, das suas mazelas, das suas corrupções, dos seus erros, e venham se render aos seus pés. Pois se assim eles não fizerem, que também eles venham encontrar o juízo do Senhor que é derramado sobre todos os homens. Em nome de Jesus, que essa região seja liberta, ó Deus, desses homens maus, dessas mulheres maus, desses adolescentes jovens, ó Deus, que vivem essa vida desvarada, essa vida louca, ó Deus, sem ter esperança para o dia de amanhã. Não somente a nossa região 5, mas o nosso Brasil, que está sendo vitimizado, ó Deus, por governantes, por líderes corruptos, fraudulentos, homens que vivem, ó Deus, à mercê, lucrando na custa da miséria do povo. Em nome do Senhor Jesus, botamos toda a liderança do nosso Brasil em suas mãos. Santo Deus, que o Senhor conceda a eles a oportunidade de se arrepender, conceda a eles a oportunidade de reconhecer os seus erros, conceda a eles a oportunidade, ó Deus, de se render aos seus pés e saber e reconhecer que Tu és Deus e nada fica oculto aos olhos do Senhor. Mas da mesma forma, Deus, se porventura eles persistirem nos caminhos errados que eles têm andado, que também eles possam, ó Deus, ter o impacto da sua ira derramada sobre eles. Eu clamo ao Senhor, ó Deus, como ministro do Evangelho, eu boto eles em suas mãos, toda a liderança do nosso Brasil, do maior ao menor, que venham, ó Deus, entender que eles não podem enganar o Senhor, eles não podem esconder do Senhor, ó Deus, os seus erros, as suas mazelas e os seus crimes. Em nome de Jesus, eu coloco eles, eu apresento, ó Deus, cada ser humano do nosso Brasil, do mundo em si, em Tuas poderosas mãos. Trata com eles conforme a Tua vontade. Trata com essa região 5 conforme o Teu querer e a Tua vontade. Trata com cada um de nós hoje, aqui representado dentro desse templo, nos bancos, nas cadeiras. Trate com cada um de nós conforme a Tua vontade. Orienta-nos, ensina-nos, converta-nos, transforma-nos, para que possamos, ó Deus, entender que Tu és Deus. E perante o Senhor, nada fica oculto e nunca vai ficar. Deus, em nome de Jesus, ouça a nossa oração e nos ouvidos para nós. Que seja derramado, ó Deus, sobre cada coração nessa noite, o perdão, a misericórdia, o arrependimento e a conversão. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, em João, capítulo 14, os versos de 1 a 6, diz assim. João, capítulo 14, versos 1 e o verso 6, diz assim: Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. E o verso 6 diz: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós iremos louvar o nosso Deus. Nós iremos declarar ao Senhor a bondade dEle, a misericórdia dEle sobre as nossas vidas. Vamos louvar o Senhor com todo o nosso coração.
Vamos lá então? Salmo 57, versos 1 a 11 diz assim: Misericórdia, ó Senhor, misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das Tuas asas, até que passe o perigo. Dos céus Ele me envia salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorda, minha alma, divina, despertarei ao orar. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos. Pois o teu amor leal é tão grande e alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Seja exaltado, ó Deus,
sobre toda a terra esteja a tua glória. Amém? Vamos continuar louvando o nosso Deus? Vamos declarar que o nosso Deus é um Deus eterno, que nossas forças irão se renovar quando nós esperamos no Senhor, quando nós confiamos no Senhor. No momento em que nós estaremos cantando este louvor, você também tem a oportunidade, o privilégio de entregar perante o Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. Vocês podem ficar de pé mais uma vez? Vamos louvar o Senhor com palmas, com alegria. Ele renova a nossa força. da dedicação do nosso louvor, das nossas vidas ao Senhor. Gostaria de pedir Luciano que estivesse orando neste momento. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Pai, por mais a oportunidade, Senhor, de estar aqui cantando a tua palavra, louvando e agradecendo o teu nome. Obrigado por cada irmão que a gente esteja, que possa abençoando, fortalecendo, ó Deus, livrando de todo mal, Pai. E também aqueles, ó Pai, dedicados, ó Deus, seus dízimos, das suas ofertas, ó Pai, em gratidão a ti, ó Deus, que possa estar, ó Deus, abençoando, fortalecendo.
Pode se sentar, queridos. Prometo que não vou pedir mais para ficar de pé. Amém? Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus. Mesmo assentados, nós vamos continuar louvando e declarando ao nosso Deus a grandeza, a bondade, a misericórdia dele. O Senhor, Ele nos achou, Ele nos encontrou e Ele nos faz novo a cada dia. Vamos louvar o Senhor, declarando a Ele que a nossa alma, nós precisamos dele a cada dia, que nós somemos para Ele a cada dia, porque Ele é a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de vida. Amém? Vamos declarar ao Senhor. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. O Senhor
Amém? Ele reina sobre as nossas vidas. Essa oração nós precisamos fazer todos os dias, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos correr para Ele. Os discípulos dizem a Jesus: para onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós só temos o Senhor. Nós não temos outro socorro que pode nos auxiliar nos nossos momentos de dificuldade e tristeza no seu Senhor. Às vezes a gente vê tantas coisas ruins acontecendo e a gente pensa em possibilidades de querer mudar para outro lugar, procurar outro lugar com mais calma, mas a gente precisa buscar no Senhor, que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele nos encontrou em pedaços, Ele nos encontrou quebrado, perdido, e Ele fez de nós pessoas novas, Ele refez as nossas vidas. E Ele nos dá esse privilégio de poder correr para Ele todos os dias, todas as vezes que a gente precisar. E Ele nos aceita, Ele nos encontra, e Ele nos abraça todas as vezes. Amém? Vamos cantar o Senhor. Em pedaços minha alma estava, mas por tua graça ele puxou. Sem nada em troca, por desamado, me libertou, me libertou.
doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver. Perdido, ele me encontrou. Agora eu posso ver os olhos de amor, para que eu possa viver sua vida, a vida de Jesus. Ele se entregou. A gente pode cantar esse coro tão lindo, com mais intensidade, com mais fervor, com mais certeza de que temos um Deus que pagou um preço pela minha e pela sua vida. Veja a parte final do Sublime graça, luz e o sol, e salva o pecador. Pois segue agora, posso ver, perdido me encontrou. Sublime graça, luz e o sol, e salva o pecador. Santo Deus, Todo-Poderoso, que maravilha podemos entender que o Senhor é bom, o tempo todo o Senhor é bom. Que maravilha podemos saber que as nossas forças, elas podem se renovar no Senhor, mesmo quando estamos passando por diversidades que parece que não terá mais saída para nós. Ainda assim, naquele meio, aquele turbilhão de coisas, o Senhor nos concede força, nos concede ânimo, e permite que nós, homens grandes, frágeis e pecadores, permite que nós corremos para perto do Senhor, e encontramos abrigo, encontramos conforto, encontramos consolo, e encontramos paz. No meio de guerras, no meio da necessidade, no meio de situações que nos fazem estremecer, perto do Senhor encontramos paz, encontramos sossego, encontramos segurança. Mesmo sabendo que nós, perdidos, frágeis, pecadores, mas ainda assim o Senhor nos encontra e nos chama para perto do Senhor. E retira de nós tudo aquilo que era impossível, tudo aquilo que nos atrapalhava de ouvir, ver, experimentar a tua presença, ouvir a tua voz, ver o teu mover em nossas vidas, e podemos usufruir do perdão, da graça e da tua misericórdia sendo derramada sobre as nossas vidas. Maravilhoso Deus, que bom é entendermos que nós temos um Deus que diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pai, que bom é entender que nós temos um Deus que diz: não se turbe o vosso coração. Que bom é entendermos que nós temos um Deus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que bom é entendermos que temos um Deus que diz: eu vou, mas eu voltarei, para que onde eu estiver estejais vós também. Que bom é entender que temos um Deus que pagou um alto preço pela minha vida, pelas nossas vidas, e assim nos concedeu a oportunidade de crer, de sairmos das trevas para a tua maravilhosa luz, de sairmos do inferno e da morte para uma vida eterna em Cristo Jesus. Ó Espírito Santo, o Senhor que se faz presente em nosso meio,
A tua presença, Deus triunfo, Deus eterno, ela é real em nossas vidas. Nesse momento aqui, ó Deus, eu tenho certeza que tem homens e mulheres, adolescentes e jovens, que ainda precisam ter um encontro com o Senhor, que ainda precisam abandonar as suas dúvidas, talvez os seus pecados, ainda precisam abrir mão daquilo que tem impedidos de olhar para o Senhor, de viver uma vida santa, uma vida correta, uma vida de discípulo, de servo do Senhor. Talvez aqui tem homens e mulheres que ainda, ó Deus, vivem aprisionados, sendo oprimidos, talvez pelas famílias, por amigos, ou, ó Deus, por algum vício que aprisiona. Mas nesse momento, ó Deus, toda prisão, toda opressão, ela acontece em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor complete a tua mensagem nessa noite em cada coração aqui, que haja perdão, que haja cura, que haja renovo, que haja purificação, que haja santidade e que haja salvação. Em nome de Jesus nós pedimos e oramos ao Senhor. Amém. Amém, meus amados. Abra sua Bíblia lá para Lucas, capítulo 4. Nós terminamos os milagres contidos no Evangelho de Mateus. E hoje vamos entrar no livro do Evangelho de Lucas. Nós já vimos os Evangelhos, já vimos os milagres contidos do Evangelho de João, de Mateus, e hoje estamos vendo os milagres contidos no Evangelho de Lucas. Estamos quase terminando uma série de mensagens sobre os milagres. E hoje eu quero apresentar a você o Rei Eterno acima de todos, acima de tudo, de todos. Essa mensagem depois eu estava estudando com mais calma, porque eu faço os meus estudos e as minhas mensagens. Durante toda a semana eu vou lendo uma parte, vou lendo outra parte, vou meditando e vou remoendo aquilo na minha mente, no meu coração, e vou tentando observar o contexto que foi falado, que foi ensinado, e o contexto nosso, porque a Bíblia tem que ser explicada no contexto dela e aplicada no contexto nosso. E aí eu estava observando como que essa mensagem é tão atual, no meio de tantos homens poderosos dos nossos dias presentes, século presente, dia presente, ano presente. Peço licença dos irmãos que eu esqueci de ligar no celular. Eu gosto de gravar e peço licença. Gravar aqui. Em dias de tantos homens que se dizem poderosos, enfunados nas suas arrogâncias, nos seus achismos, a gente vai poder compreender nessa noite a minha intenção. Baixa só um pouquinho, irmão, está dando microfonia. É mostrar e entender que existe um Rei Eterno e Ele é acima de tudo e de todos. Homens poderosos de nações do Brasil e fora do Brasil podem se levantar, podem espumar o canto da boca, pode dizer com as suas palavras
palavras mais arrogantes que podem fazer ninguém entender. E até aqueles também que vivem distante de poderes, mas como se fosse o próprio rei, vive para si mesmo. Existe um rei eterno, e ele é acima de tudo e de todos. E esse rei tem as suas características, ele tem as suas particularidades. E esse rei tem prazer em se apresentar, ele tem prazer em se mostrar, ele tem prazer em se revelar para cumprir a sua missão de trazer renovo, de trazer libertação, de trazer cura, de trazer perdão, de trazer purificação, de trazer salvação. Esse rei tem as suas ordenanças que permite aos homens e mulheres que se acheguem a Ele e conheçam Ele e aprendam com Ele, aprendam dele. No meio de um mundo de tanta arrogância, de tanta petulância, no meio de um mundo de homens e mulheres que olham para o seu próprio umbigo e falam: não preciso mais de ninguém, não preciso de Deus, não preciso desse rei que está sendo falado, não preciso disso, preciso daquilo. Mas esse rei não cansa. Isso é mais extraordinário. O texto que vamos estudar é um texto pequeno que eu coloquei aqui, mas ele aborda todo o capítulo 4. Porque se você olhar para o capítulo 4 de Lucas, logo no início vai ver a tentação desse rei, a tentação de Jesus. Jesus ele é batizado. Ao sair da água, ele é levado pelo Espírito Santo. Veja, algumas pessoas falam que foi pelo diabo. Não, ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto. E esse rei fica no deserto 40 dias e 40 noites, orando, meditando e jejuando. E de repente esse rei se depara com a tentação do seu inimigo. Satanás tenta esse rei por 3 vezes, dando a ele, oferecendo a ele poder, luxo e riqueza, e domínio sobre tudo. E esse rei ele não segue as pressões, ele consegue passar por esse período de tentação. E é interessante você acompanhar os versos, termina o verso 13, fala bem assim: passadas que foram as tentações, de sorte que apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. E aí Jesus acaba com isso e vem começando agora a sua jornada ministerial. E se olhar para o verso 13, o verso 14, o verso 15, vai ver que Jesus começa a ensinar e mostra que ele é o rei eterno e o rei que tem todo o conhecimento, toda a sabedoria, todo o controle, todo o sustento em suas mãos. Mas se olhar também, continuar seguindo o texto, se olhar para o verso 16 até o verso 30, vai ver que Jesus, no verso 16, ele entra na sinagoga, e ao entrar na sinagoga, um servo, um anfitrião, um mordomo daquela sinagoga, traz um livro, traz um pergaminho, traz um rolo que era contido todo o Antigo Testamento. E aí Jesus abre essa passagem de Isaías e começa a ler no verso 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, a restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E todo mundo ficou admirado com as suas palavras, e ele fala: hoje se cumpre essa profecia. Ele fala: eu sou aquele que vir, é em mim que está todo esse poder. E aí os mestres da lei, os religiosos, os poderosos dessa época de Jesus, e também nossa época de hoje, batem no peito e não queremos ouvir a tua verdade.
E aí começa a murmuração, começa os questionamentos, começa a reclamação, começa o empurra para cá, o empurra para lá, e Jesus falando, testemunhando, mostrando, e a população em volta de Jesus ficava admirada e falava: com que autoridade, com que poder, com que profundidade, com que conhecimento esse homem faz essas coisas? Não é esse o filho de Jessé? E a sua mãe não é Maria? Não é esse o filho de carpinteiro? E começam os questionamentos a ponto desses homens, como nós vimos no estudo de Apocalipse, capítulo 3, quinta-feira, tantos ouvidos para a doutrina pura do Evangelho, e começa a querer matar Jesus. E chega ao ponto de pegar Jesus, levar ele em perto de um precipício. Está no verso seguinte, verso 29, fala bem assim: levantando-se, expulsaram da cidade e levaram até o cisma do monte, sobre o qual estava edificado, para que de lá precipitarem abaixo Jesus. Olha o verso 30. Jesus, porém, passando sobre ele de forma sobrenatural, retirou-se do meio dele. Os homens não queriam ouvir o Evangelho da verdade. Os homens não queriam viver a verdade. Os homens não queriam entender os caminhos errados que eles estavam vivendo. E esses homens são homens religiosos, são homens que tinham a responsabilidade de ensinar a lei do Senhor. Eram homens que tinham a responsabilidade, o poder em suas mãos em mostrar a verdade, em trazer libertação à humanidade. Como também é hoje. Homens que têm o poder em suas mãos para fazer famílias felizes, para fazer uma nação tão rica como o nosso Brasil é. Homens que têm o poder em suas mãos, ao invés de usar o poder para benefício da humanidade, da população, da nação, usam o poder como forma de opressão. Essa aí é a época de Jesus, como também hoje. Mas o rei não para. Olha o texto, verso 31 até o verso 44. Diz bem assim, acompanhe comigo. Lucas 4, verso 31 até o 44. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E achava-se na sinagoga um homem, veja, dentro da igreja, um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para prendermos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: cai-te e sai desse homem. O demônio, depois de ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele, sem lhe fazer mal algum. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena o espírito imundo, e ele sai apressadamente. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Verso 38. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogando-lhe por ela, inclinou-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servir. Verso 40. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermidades de diferentes mazelas lhe era trazido, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também muitos saíam com demônios, gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia, para que não lhe falasse, pois
ser ele o Cristo. Verso 42. Sendo dia, saiu ele e foi para o lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e estavam para que não o deixasse. Ele, porém, disse: é necessário que eu anuncie o Evangelho do Reino de Deus também às outras cidades e nações, pois para isso eu fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judéia. Amém, meus filhos? O Rei eterno, a primeira ordem, a primeira verdade, o primeiro ensino que eu quero apresentar para vocês nessa noite, o primeiro ensino que esse texto nos mostra é que o Rei eterno nos ensina a não pararmos. O Rei eterno, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina a não pararmos em meio às perseguições, em meio às lutas, mesmo com lutas, com perseguições, com rejeições, mesmo com dificuldade, com contexto de risco, como temos vivido, o Rei nos ensina a não pararmos, a não desanimarmos, a não ficarmos angustiados, a não ficarmos preocupados. Não podemos parar, o Rei nos ensina. Jesus mostrou isso para os seus discípulos: eles vão te perseguir, mas não parem. Eles vão lançar acusações contra vocês, mas não parem. Eles vão questionar vocês, mas não parem. Eles vão tentar botar pedras no caminho, mas não parem. Eles vão até levar você à morte, mas não parem. O Rei eterno não parou, não cedia as pressões, antes continuou, pois tinha uma missão. O verso 43, ele mostra essa missão para nós. Você pode olhar sua Bíblia, nós já lemos, mas o verso 43 nos mostra: anunciar, eu tenho uma missão, anunciar o Evangelho do Reino de Deus a outras cidades, outras nações, outro homem, outra mulher. Assim, queridos irmãos, nós, como igreja do Rei Eterno, não podemos parar ante as lutas da vida. Não podemos desanimar, mesmo que venham situações difíceis, mesmo que venham situações que nos fazem tremer. Não podemos parar. O Rei Eterno nos ensina, e eu tenho falado isso nas segundas-feiras continuamente. A vida de um cristão, a vida de uma igreja fiel ao Senhor, uma igreja genuína, não é placas, não é ritos, não. A igreja genuína, a Bíblia divide, a Bíblia mostra duas igrejas, uma infiel e a outra fiel. E aí eu falo para a igreja fiel. A igreja fiel do Senhor Jesus é uma igreja que sempre vai ser perseguida. Um discípulo fiel de Jesus, um homem e uma mulher que se arrependeu dos seus pecados, que reconheceu o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, que abandonou os seus pecados, que renunciou a sua vida outrora, a sua vida em parte de pecado. Esse homem, essa mulher, esse adolescente, esse jovem, ele vai ser perseguido em todo momento. Você pode estar no Brasil ou pode voltar ao mundo inteiro. Se a sua vida está muito tranquila, muito boa, sem nada acontecendo, tem algo errado com a sua vida cristã. Porque é impossível. A Bíblia não mostra a um cristão uma vida de abundância, como alguns falam. Não. A vida de um cristão é pautada, é norteada, sempre foi e vai continuar sendo por lutas e perseguições. Só que o fim dessas lutas, o fim dessas perseguições para o cristão genuíno, para a igreja genuína, é a eternidade de Cristo Jesus. E isso não basta. O Rei ensina isso. Você pode olhar os versos 1 ao verso 13, como eu falei. Saindo do batismo, já foi tentado, fraco, debilitado devido ao jejum, mas foi tentado. Se você olhar para o verso 13, verso 30, como eu mostrei, Jesus pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho, testificando, mostrando que ele era o Messias que ele vir dentro da sinagoga, e os religiosos mestres
da lei, aqueles que eram responsáveis para anunciar o Evangelho, olhavam para ele, rangeram os dentes e falavam que ele é doido, que ensina coisas erradas, e pegaram Jesus e tentaram matá-lo. Mas o Rei Eterno ensina-nos a não pararmos, mesmo com lutas durante a vida, mesmo com tentações, com perigos, não podemos parar, porque temos uma missão. Você crê nisso? Nós temos uma missão. Amém? Você e eu, nós temos uma missão. E essa missão está no livro do Senhor. Ir por todo mundo, pregar o Evangelho. A nossa missão não podemos parar. Enquanto houver fôlego em nossos corações, enquanto nós podemos levantar, andar, falar, pensar, podemos pregar o Evangelho. Mesmo que eu não possa ir no campo de missão, ou missão na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, na sua academia, entre os seus amigos. Eu posso fazer missão ali. Perseguiram o rei, veja, perseguiram o rei, tentaram o rei, rejeitaram o rei, prenderam o rei, mataram o rei. E nós, como servos desse rei, iremos ficar livres, impunes dessas situações? Claro que não. Ele mesmo falou: perseguiram a mim, vão perseguir vocês. No mundo vocês terão aflições, no mundo vocês terão lutas, no mundo vocês terão que chorar. Mas tem bom ânimo, confie em mim, depende de mim, creia em mim, obedeçam a minha palavra. Eu venci o mundo. Nós não iremos ficar impunes. Mas olha que maravilha, Romanos 8:37. No meio dessas lutas, dessas perseguições, desses perigos, dessas adversidades, Romanos ensina: em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Não podemos parar, não, continuamos firmes, anunciando, vivendo, testemunhando. Jesus nos ensina isso. Esse Lucas capítulo 4 me ensina isso, a não pararmos, a olhar para o meu Rei Eterno, é o que é o Rei Jesus, me entendemos que Ele não parou, e assim também não posso parar, eu tenho que continuar, perseverar na minha caminhada. A segunda verdade que esse texto me ensina está nos versos 16 a 21, verso 31 a 32 e o verso 36 ao 41. Nós já lemos? Está aí a sua Bíblia. A segunda verdade é que esse Rei Eterno, todo conhecimento, toda autoridade e todo poder pertence a Ele. Todo conhecimento, toda autoridade, todo poder pertence a Ele. Toda autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra, diz Mateus 28, verso 18. Salmo 62, versículo 11 fala: uma vez falou Deus, duas vezes falou, ouvi isso, que o poder pertence exclusivamente a Deus. Colossenses 2, versículo 3 diz: em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todo poder, toda autoridade, todo conhecimento pertence exclusivamente a Deus na pessoa de Cristo Jesus. Esse rei ensina isso. Você pode olhar para os seus versos. Ele ensinava a pessoa que conhecia. Ele tem autoridade. Ele ensina com profundidade, com conhecimento profundo diante das potestades, os demônios. Aqui nos versos 31 em diante, vai mostrar que os demônios estremeciam ao ouvir a tua voz, reconhecia: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, tu és o próprio Deus, o poderoso Deus. Eles reconheciam o seu conhecimento, a sua autoridade, o seu ensino, mas também tem todo o poder diante das mazelas, diante das crises, diante das enfermidades. Veja, na sinagoga, dentro da sinagoga aparece um homem possesso. Dentro da igreja,
onde Jesus está ensinando. E aqui, meus amados, quando o Evangelho de Deus é pregado com genuinidade, com profundidade, quando o Evangelho verdadeiro de Jesus é anunciado, as potestades começam a se sacudir. E aqui não entendo essa possessão como é ensinado hoje, aonde os que se dizem ministros do Evangelho vão lá e batem papo com o diabo. Qual é o nome seu? Quem é você? Da onde você é? Eu sou legião. Não entenda isso. Isso é uma asneira, uma baboseira das grandes. São homens que querem fazer chamar a atenção, homens que querem fazer um show no lugar de pegar o Evangelho verdadeiro. Cristo está anunciando a palavra, mostrando, ensinando, orientando, e de repente um homem, Cristo olha e percebe que um homem dentro da sinagoga estava possesso com o espírito imundo. E Cristo olha esse homem possesso, o diabo reconhece: Jesus, tu és o Filho de Deus, veja a autoridade. Todo mundo não rejeitou Jesus, mas os demônios sabiam quem ele era. É por isso que Tiago vai afirmar: você crê em Deus, fazei bem. Os demônios creem e estremecem. Aqui é a prova. Você crê em Deus, a humanidade hoje fala assim: nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus. Mas a Bíblia fala com os demônios: você crê em Deus? Fazei bem. Os demônios também creem, crê tanto que eles estremecem. Aqui é a prova. O demônio vai para Jesus e fala: tu és Filho de Deus, quem tem voz contigo? Você veio prender-nos? Porque essa é a nossa situação. Você vai prender-nos, você vai nos matar. Cristo fala: cala a boca, não fala nada. Por qual motivo? Não é o momento, não é o tempo. Ele está iniciando a jornada messiânica dele de anunciar quem ele é. Então não era o momento agora propício para os diabos, os demônios assumirem e testemunharem quem ele é. Então ele vai calar a boca, mas a autoridade de Jesus, o poder dele, tu és de Deus. E Jesus repreendia ele. Se você pode olhar também para os versos 36 e diante, de repente a sogra de Pedro, Jesus sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro. E a sogra de Pedro era casada, a sogra dele fica enferma. E Lucas, que é médico, ele dá destaque: uma febre alta na sogra de Pedro. Jesus cura sobre Pedro e ela começa a servi-lo. Mas se você for mais à frente, os versos 36 a 41, vai estar lá que durante o dia, ao raiar do sol, ao pôr do sol, Jesus ele curava muitos enfermos e muitos demônios saíam, dizendo: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele repreendia todos eles. O Rei Eterno, talvez se você não conhece, o Rei Eterno tem todo o conhecimento, todo o poder e toda a autoridade pertence exclusiva a Ele e somente a Ele. O texto ensina, meus amados, que todo ensino e conhecimento, doenças e enfermidades, potestades e demônios, todo o poder sobrenatural, toda a autoridade pertence ao nosso Rei. Não precisamos de outro Deus, não precisamos de outro libertador, não precisamos de outro Messias. Nós já temos um, ele já veio, já cumpriu, já mostrou, já afirmou: eu vou, mas eu voltarei para que eu estiver e estejais vós também. Provérbios capítulo 1, versículo 7: o temor do Senhor é o princípio de todo conhecimento e sabedoria. Provérbios 9, versículo 10 vai mostrar que em Deus a riqueza de conhecimento, de autoridade e de sabedoria. Peça a Ele. Provérbios 2, versículo 6 vai mostrar a mesma coisa: autoridade, poder e sabedoria pertencem a Deus. O Rei Eterno tem em si todo o poder e toda a autoridade para mudar e transformar a nossa vida, para mudar e transformar a nossa região cívica. Por esse motivo, ore, não cesse, não recue, não desanime, se coloque na brecha, ore, confie, depende e creia que Jesus, o Rei Eterno, ele tem todo o conhecimento e todo o poder e autoridade para mudar a minha história, a sua história, o nosso Brasil e a nossa região cívica. Você crê nisso? Deus é todo poder.
a terceira e última verdade, o terceiro ensino desse texto para nós hoje. Está no verso 42, somente ele. O Rei Eterno não perdia tempo, mas orava. É interessante nós destacarmos e fecharmos a mensagem de hoje com essa verdade. O Rei Eterno ele não perdia tempo com coisas pequenas, quando falam pequenas, coisas insignificantes, uma briguinha aqui, uma fala maldita aqui. Não, Jesus não perdia tempo com isso. O Rei Eterno não perdia tempo porque, primeiro, ele sabia da sua missão. Ele sabia que ele ia ter lutas e perseguições, então ele não parava para ficar remoendo coisas insignificantes. Ele sabia que tinha uma tarefa, uma jornada, uma missão a ser cumprida, uma missão urgente, mostrar o reino de Deus para a humanidade perdida. Assim também como é hoje. Mostrar que todo poder, autoridade e conhecimento pertence a ele, não a mais homens da sua época e também de hoje, que se dizem poderosos. Não, todo poder pertence ao Senhor Jesus, dos céus e da terra, a ele somente. Mas ele nos ensina como é importante nós orarmos. Se você for olhar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver que em todo momento Jesus, diante da demanda do dia de trabalho, de ensino, de correções, de confirmações, de milagres, de curas, de libertações, durante todo o período desse dia, repleto de situações difíceis, Jesus tirava um momento especial, seja na parte da tarde, da noite, ou da madrugada, ou antes mesmo do galo cantar, poderia ser, Cristo tirava esse momento para ele. O Rei Eterno ensina isso, essa importante arma que eu falei hoje no nosso entender, que é a oração. O verso 42, se você olhar para Lucas, não vai falar que está orando, mas esse texto é o mesmo texto de Marcos capítulo 1, versículo 35 a 38 a 39. E lá em Marcos 1,35, o Lucas 4,2 vai dizer: sendo dia, saiu e foi para o lugar deserto. Em Marcos 1,35 vai falar a mesma coisa. Sendo dia, saiu Jesus e foi para o deserto orar. Ou seja, o Rei Eterno, Jesus Cristo, meus queridos irmãos e amigos, ele compreendia, e ele cumpria, e entendia, ele compreendia a importância de orar, e mais, ele cumpria tudo que ele ensinou. É muito fácil, por qual motivo os que se dizem ateus, eles não conseguem provar que Jesus não é real. Porque Jesus, tudo que ele ensinou, ele cumpriu. Ele ensinava, busca Deus em primeiro lugar, e ele cumpria isso. O que ele ensinava, ele cumpria, ele vivia, ele testificava. Ele não somente falava, é por isso que a gente não ficava admirada com ele, porque ele ensinava, porque ele sabia o que estava falando. Ele ensinava e vivia, ele ensinava e praticava. Não somente quem sabe, que fala, mas não vive. Aquele cristão que se diz cristão, mas não vive o ser cristão mesmo. Jesus não, ele mostrava, ele ensinava, ele cumpria tudo que ele ensinava, porque ele ensinou em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas. Ele ensinou isso. E olha aqui, veja, cedo, bem cedo, na madrugada, saiu Jesus antes da demanda do dia acontecer, antes da loucura e dos corre-corres da vida, antes de tudo, Jesus orava, se empenhava, o Rei Eterno não perdia tempo, ele orava, ele clamava, ele se humilhava, mesmo na face da morte. Se olhar para o final do curso ministerial de Jesus,
Antes dele ser preso, ele se encontrava dentro do Getsemane e orou por 3 vezes, angustiado. A vida de Jesus, o Rei Eterno, o ministério dele foi um ministério pautado, recheado de oração, de intimidade com ele. O verso 34, meus amados, diz: não vos inquietais, pelo que o verso de Mateus 6, 3, o verso 4 diz: não vos inquietais pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Mateus 6, 34. Jesus não perdia tempo com coisas passageiras, insignificantes. Ele não perdia tempo com tolices, com coisas terciárias. Não, ele buscava intimamente a Deus primeiramente. Antes ele colocava tudo, Jesus fazia tudo, colocava tudo nas mãos de Deus em todo momento. Ele nos ensina a orar. E aí a população ficou doida. Queriam que Jesus ficasse somente aqui para ele. Ele falava: não posso ficar aqui. Eu tenho mais ovelhas fora do aprisco. Eu tenho que ensinar o Evangelho de Deus a outras nações, a outros povos. Jesus não perdia tempo com essas coisas passageiras, com tudo de Deus. Jesus sabia que para superar o caos do mundo, a oração é o único caminho. Esse é simples para você hoje. No meio do caos da sua vida, no meio das dificuldades, das lutas, a oração, somente ela é o caminho para você superar todas as lutas, todos esses marasmos da vida. A oração nos ensina pelo menos 4 coisas. A oração nos ensina 4 verdades. Primeiro, humildade, e saber e reconhecer a minha fragilidade. Segundo, a oração me ensina confiança. Eu me humilho e reconheço quem sou, eu me coloco aos pés de Deus e confio nele. Terceira verdade, a oração me ensina dependência de Deus. Quarta verdade, a oração me ensina entrega. Entregar os meus sonhos, a minha vida, as minhas lutas, os meus familiares, as batalhas, as guerras da vida, nas mãos de Jesus. O Rei Eterno hoje me ensina essas verdades, a não pararmos, a não desanimarmos, a reconhecermos que Ele tem todo o conhecimento de todas as coisas, nada ficou oculto aos olhos de Jesus. Ele tem toda a autoridade do céu e da terra, e todo o poder pertence a Jesus. E Jesus não perdia tempo. Ore. Eu orei, ore vós também. Que possamos aprender, irmãos, que possamos entender que no meio do caos da vida nós temos uma arma poderosíssima, que é a oração. Confiamos em Deus, dependemos de Deus, descansamos em Deus e entregamos as nossas vidas nas mãos de Deus, e Ele cuidará de nós. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. A minha oração é que a paz de Deus encontre refúgio no seu coração, encontre uma terra boa, fértil, e venha germinar fruto de arrependimento para a honra e para a glória de Jesus. Vamos orar. Poderoso Deus, louvamos o teu santo e poderoso nome, pela tua grandiosidade, pelo teu poder, pela tua misericórdia. Obrigado por tudo que estamos aqui hoje, pelos louvores, pelo estudo da tua palavra, pela pregação do teu Evangelho. Coloque em suas mãos cada família que é apresentada, Deus, em nome do Senhor Jesus. Visita-os, ó Espírito Santo, transforma esses corações, firma os passos dele com a presença, permita que eles venham reconhecer que precisam do Senhor a cada momento. Ó Deus, eu também continuo a colocar em suas mãos a nossa região sim. Faça, ó Deus, a tua vontade, resplandeça a tua vontade no meio de nós. E que nós, como Igreja Batista Primeira, possamos ver o teu milagre acontecer nas vidas dessa região sim. Também colocamos em suas mãos a situação do nosso Brasil.
Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia dessa nação. Converta esses corações todos. Despedaça, ó Deus, esses homens arrogantes, corruptos. Permita que eles venham se arrepender e venham conhecer que o Senhor é Deus. Cuide de cada um de nós, cuide do povo brasileiro. Nós oramos em nome de Jesus. E agora, que o amor eterno, poderoso e zeloso de Deus Pai, que a graça soberana e graciosa e misericordiosa do Senhor Jesus, e que as doces e poderosas consolações do Senhor Espírito Santo esteja sobre cada familiar, cada família, nesse momento aqui da verdade. Nós oramos e entregamos tudo em suas poderosas mãos, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém, meus amados, vou em paz, em nome do Senhor Jesus. Na vez passada, a Camille, ela veio aqui, eu não apresentei ela. Camille, como é que fica aqui? Camille, namorada do Guilherme, está lá atrás dela. Que Deus abençoe, tá bom, Camille? Ela vai descer as águas dia 9, não é isso, Camille? Que Deus possa abençoar a jornada dia após dia. Põe em paz, abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.